todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma alegria, um prazer estar aqui por mais uma semana para mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 43, que se chama Um Impulso Natural. Lembrando, o livro de Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Recomendo sempre a leitura antes da gente estudar aqui em conjunto, trazer um pouco dessa reflexão e dividir com vocês. Hoje nós vamos falar de instintos, esses nossos impulsos naturais. A gente vai falar especificamente sobre raiva, mas trazendo uma nova conotação, uma nova leitura, não só nesse aspecto negativo que a gente entende a raiva. Hamed traz aqui uma leitura positiva dessa gerência, desse impulso, dessa emoção que é a raiva. E a gente vai falar sobre amor, vamos falar sobre amar os inimigos. Eita, coisa difícil, né? Essa proposta de Jesus de amar os inimigos, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Eu convido a todos, quem quiser, claro, comigo, a fechar os olhos antes da gente iniciar, fazendo a oração, como de praxe, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo, agradecendo a toda a espiritualidade que permite, que colabora conosco, que nos envolve nesse momento, para que possamos aqui em conjunto aprender um pouco mais. Desde então pedimos autorização para o início de mais essa reflexão em torno dos ensinamentos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, antes de iniciar, para quem chegou agora, apesar de a gente estar no capítulo 43, se você chegou agora e gostou, volta lá que tem 43 capítulos para você acompanhar esse raciocínio de Hamed. Mas o Hamed sempre faz ele retira um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e faz uma reflexão em cima. E às vezes eu leio, às vezes não, e hoje eu vou ler o que ele fala sobre essa história de impulso natural. O trecho que ele retira está no capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas para o Evangelho. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente da de um amigo. E aí, essa referência para a gente entender essa questão do amar o inimigo, o Hamed vem falar no início e lá no final, e depois a gente volta sobre isso, dentro desse raciocínio dele. Trazendo essa questão física, como é que eu me sinto, como é aquela aproximação com aquele que não vai muito com a minha cara, com aquele que não gosta de mim, com aquele que é invejoso, com aquele que deseja mal, com aquele que eu já briguei no passado, com aquele declaradamente ou não declarado, que a gente sabe que a pessoa não vai muito com a nossa cara, que não gosta da gente. É uma questão de vibração, não precisa abrir a boca para dizer nada. E como reagir, como amar esse inimigo, como é que essa proposta de Jesus, como é que eu posso amar esse que não gosta de mim, que vibra negativamente contra mim, Nelson, como é que eu faço? Vamos tentar separar aqui, Hamed vem fazendo isso, mas eu já vou adiantando, vamos tentar separar o amor-sentimento do amor-comportamento. A gente sempre vincula, entende muito o amor com as pequenas parcelas que a gente já tem esse sentimento desenvolvido, como, por exemplo, um parente, um animal, um filho, um amigo que a gente ama muito. Então a gente acredita que só aquilo é amor, só aquela maneira. Eu só amo o meu filho, só amo a minha mãe, eu só amo o meu cachorro, só amo o meu gato, o meu passarinho, só amo aquele meu amigo, ou minha esposa, meu namorado, minha namorada, quer que seja. Calma, há outras formas de amar.
a partir do momento que o meu comportamento com esse não vai de encontro, como ele disse aqui, nem no ódio, nem no rancor, nem no desejo de vingança, apesar dessa animosidade, isso é uma maneira de amar o inimigo, porque é uma conduta, como Jesus nos ensina, o Evangelho, o grande manual de conduta. Então tá aí uma forma de, apesar dessa animosidade, do nosso coração bater forte, como é que ele fala aqui? Porque o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente da de um amigo. E é verdade. Eu não preciso falar isso para vocês. Com certeza vocês já sentiram isso na sua vida. Só de pensar, só de se conectar com essa pessoa que você tem algum tipo de conflito, algum atrito, algum passado, normalmente nosso coração já bate forte. Aí, agora, se você pensar nele, você vai se conectar com esse tipo de emoção que não é uma emoção muito legal. Mas ainda assim, isso não nos impede de fazer o mais importante, é fazer o melhor para ele ou para ela de acordo com o nosso conhecimento, que é a proposta de Jesus. Que independente de gostar ou não gostar, Jesus amava todos. Claro que Jesus, muito mais sublime, não vou nem querer comparar Jesus conosco, porém, Jesus tinha muitos inimigos. Na verdade, Jesus não tinha inimigo, desculpa. Muita gente era inimigo de Jesus, que odiava ele, que queria perseguir, que o crucificaram, humilharam, tacaram pedra, judiaram, fizeram todas as maldades. Mas ainda assim, a postura, a conduta de Jesus era uma conduta de amor para com todos, independente se era aquele chegado a ele, que gostava dele, ou era aquele que queria colocar ele na cruz. Então é essa postura que é possível a gente controlar através da nossa conduta. Por isso que a gente fala de amor-sentimento e amor-comportamento. Tá bom? Vamos iniciar então? Esse era só um trechinho que eu queria retirar. Vamos lá então. Por que eu selecionei aqui o primeiro trecho de Hamed, que nos diz o seguinte: em nossos parentes distantes, os animais irracionais, existe o impulso do ataque e defesa. Manifesta-se também em nós esse mesmo impulso, denominado de instinto de destruição. É ele uma das primeiras manifestações da lei de preservação da sobrevivência dos animais em geral e imprescindível para defendê-los dos perigos da vida. Nos dias atuais, o termo raiva talvez tenha sido interpretado como sendo somente crueldade, violência, vingança, quando na realidade significa primordialmente estado de alerta. Vou dar uma pausa aí. É isso que Hamed vem trazer, que a gente vai discutir um pouquinho, essa diferença, como é que a gente interpreta negativamente esse movimento natural, essa emoção, o termo raiva. Vamos lá, vamos continuando. Visto que essa energia emocional nos aguça todos os demais sentidos para uma eventual necessidade de proteção e apoio a qualquer fato ou situação que nos coloque em ameaça. Muito bem, então a gente vai falar de instinto de destruição, que é normal nesse processo evolutivo. Okay? É o tal do impulso irracional, é um automatismo automático, a gente não percebe, acontece. Lembrando, como é que é a nossa caminhada evolutiva? A gente vem do primitivo, que está vinculado ao instinto, daí a gente passa para as sensações / emoções, até chegar ao sentimento, ou melhor, ao amor. Esse é o processo evolutivo, essa é a caminhada que todos nós estamos percorrendo. Não é que nós vamos, já estamos. A gente está no meio do caminho. Aonde? Não sei, cada um no seu processo, mas eu acredito que a gente está entre o primitivo e a emoção-sensação. Muito pouco ainda no sentimento. Muito pouco, mas muito bem. Todos nós estamos caminhando para evoluir e essa busca desse entendimento, para isso que a doutrina espírita vem aqui nos auxiliar nesse processo da nossa caminhada. Então, tudo bem. Então, a gente está falando, vamos voltar aqui, a gente está falando de instintos, impulsos irracionais
que vem lá do passado, né? Foi isso que a Hamed colocou aqui. Muito bem. E hoje? Como é que isso se manifesta? Tem o tal do termo raiva, não é isso que ele falou? Raiva. A gente entende raiva exatamente como um sinônimo de violência, de maldade, de crueldade, de vingança, mas a raiva, na verdade, é esse tal estado de alerta. Esse nosso instinto que tem a intenção de nos proteger, é um instinto de sobrevivência. É o estado de alerta que chama a nossa atenção para a nossa defesa. Agora, como é que a gente canaliza essa energia, que aí é o X da questão? Aí que é o grande pulo do gato que a gente tem que Hamed quer trazer aqui nesse capítulo, para a gente reflexionar e pensar que o canalizar dessa energia dos nossos instintos que se movimentam, e pode aparecer esse termo raiva, essa emoção raiva, como é que a gente pode canalizar ela de maneira que venha de encontro ao nosso favor, para o bem e não para o mal, e não negativamente? Porque claro que a gente pode, e é muito natural se deixar a vida levar, deixar o instinto correr solto, a gente direcionar isso para a violência, para o revide, para a inveja, para a negatividade, o que quer que seja, etc, etc. Ou então, a proposta, que é o grande desafio, é transformar esses impulsos ao nosso favor, é canalizar nessa energia para o positivo. Como é que eu posso canalizar isso, Nelson? É a tal da transformação saudável desses impulsos que ainda estão ligados ao primitivismo para o sentimento. Nessa caminhada do primitivo, sensação, sentimento, é exatamente utilizar essa energia em nosso favor. Sentimento para quê? Para amar, que é o destino final, a nossa caminhada que a gente está aqui. Como é que eu faço, Nelson? É complicado? É complicado, sem dúvida nenhuma. Quanto mais no momento que sobe a tampa, como é que a gente gerencia isso? Se não for através do racional, se a gente não botar aquela aguinha na boca do Chico Xavier, que essa aguinha do Chico Xavier não faz milagre nenhum, mas ela às vezes nos cala naquele momento que a gente vai dar o revide, e a gente tem ali uns minutinhos para pensar e para reflexionar. Reflexionar em quê? Em todo esse conteúdo que a gente está estudando aqui, em toda a proposta de Jesus que a gente já entende, pensando nele como exemplo. Quando ele foi atacado, ele revidou? Ou ele pediu ao Pai, perdoa esses irmãos que eles não sabem o que fazem? Entender que os nossos irmãos que nos atacam são doentes. Doentes, Nelson, mas como doentes? Ó Senhor, como doentes se eles continuam nos maltratando, nos violentando e nos agredindo? Resposta: não seria diferente se eles não fossem doentes. Eu sei que é difícil essa reflexão, que é muito vanguarda ainda, mas se não for por aí, sabe como é que a gente fica? A gente fica no olho por olho, dente por dente. No bateu, levou. No do jeito que vem, vou dar de volta. Não é um pouco assim que a gente reage ainda na nossa vida, nesse mundo de prova e expiação? Nesse mundo mais vinculado ao mal, mais vibrando no mal do que no bem? Sabe por quê? Porque a gente não para refletir ainda. A gente ainda não compreende a profundidade da proposta de Jesus. E que bom que a gente hoje tem aqui, estamos aqui reunidos, imagino eu, você que me escuta agora, que de alguma maneira está buscando compreender como eu, e tem a ajuda do Hamed e tantos outros espíritos que nos auxiliam a se mastigar para a gente entender. Aí a gente lê 200, 300 vezes e não entende muito bem ainda. Aí a gente vem aqui tentar estudar e compartilhar com vocês, e vocês também comigo, para a gente em conjunto, aos pouquinhos, aquela história, juntos somos mais fortes, aos pouquinhos a gente compreender com mais profundidade esses ensinamentos. Para quê? Para saber, para decorar, não para colocar na prática, na hora que a tampa subir. Aí que eu vamos ver, aí que é a hora. É o momento da provação, não é só estudar. É lá e fazer a prova e passar na prova.
Aí que a gente vai conseguir canalizar verdadeiramente, ter controle, tomar controle desses nossos impulsos, desse nosso instinto, dessas nossas reações automatizadas, é a gente dar direcionamento, é a gente canalizar. Veio, tá bom, veio. E aí? O que eu vou fazer com isso? Eu posso deixar correr solto, que nem uma metralhadora, dando tiro para tudo quanto é lado, ou eu posso pegar essa energia e canalizar para aquilo que é importante, que vem de benefício ao próximo, a mim? Ou eu posso deixar para o outro lado, ir na negatividade, na maldade, no revide, no bate-pronto, não levo desaforo para casa. Na hora que tomar uma, logo duas, como Jesus nos trouxe, se bater a sua face, apresenta a outra. O que a gente faz? A gente nem espera tomar o primeiro tapa e já dá logo 2 tapas. Não é um pouco assim que a gente reage? Fica o pensamento. Fica pra gente pensar. Vamos lá, vamos continuando aqui. Hamed nos traz outro pensamento aqui. A etimologia da palavra emoção significa movimento para fora e pode ser conceituada como sendo movimento que sobe ou emerge em face de um possível estado de prazer ou dor. E aí a gente vai falar sobre emoção. O que é emoção? Peraí, gente, antes de me emocionar aqui, deixa eu beber um gole d'água, dá licença. O que é emoção? Emoção é aquilo que vem, aquilo que sobe a tampa, como eu disse ainda há pouco, é aquilo que bate, aquele rompante que sobe. E aí a gente se emociona. Não tem problema nenhum de se emocionar. Somos seres emocionados e que bom que somos seres emocionados. Estamos nesse processo evolutivo. E claro que isso está muito mais ligado a esse estágio das sensações, naquele meio termo entre primitivo e sentimento. A gente ainda está muito ligado a esse estado das emoções, que é isso que muitas vezes nos alavanca para essa encarnação. E faz parte desse momento. E não vamos deixar de sermos seres emocionados de maneira nenhuma. Agora, vamos tentar entender essa história de emoção. Porque tem emoção positiva e tem emoção negativa. Tem emoção boa e tem emoção ruim. Tem emoção boa, como por exemplo a simpatia, o afeto e tantas outras. Como emoção ruim, como a raiva, como a irritação e outras tantas. E isso nada mais é do que as nossas paixões. Sabe as nossas paixões? As nossas paixões também pode ser aquela sensação maravilhosa. Quem já esteve apaixonado por alguém, por algo, por uma causa, por um objeto, o que seja, sabe o que eu estou falando, principalmente no relacionamento amoroso, os casais. Estar apaixonado é um estado de gozo, de prazer, de muita emoção, a flor da pele, e que traz uma sensação muito positiva, mas também pode ser o nosso buraco. Da mesma maneira que ele nos leva lá para o céu, pode também nos enterrar lá no fundo. Porque quando a gente não controla as nossas emoções de alguma forma e deixa isso aflorar desregado, descontroladamente, às vezes esse descontrole, quando a gente não gerencia, a gente acaba fazendo besteira. Não acaba fazendo besteira? Deixa o lado emocional mais forte do que o racional e às vezes acaba sofrendo porque ignorou o que já sabia que era certo ou que era errado, mas eu me apaixonei e fui. E não falo só no relacionamento de casal, tá, gente? Vamos ampliar essa leitura aqui, porque muitos dos casos de emoção, levando agora na ponta extrema, às vezes a gente comete até crimes e atrocidades e violências, porque são exatamente essas paixões, essas emoções descontroladas que nos levam ao céu e nos levam ao buraco. Então, o convite qual é? Vamos se emocionar, sim, claro, mas vamos ter atenção às nossas emoções.
Não é para subir lá no alto e ficar acreditando que a vida vai ser sempre lá no alto, nesse momento apaixonado, que é ótimo, tá? É ótimo a paixão na positiva, mas cuidado também. Da mesma maneira, às vezes, que sobe pode descer. Vamos ter atenção a isso para, de alguma forma, buscar um controle emocional, nos controlarmos frente a esses ímpetos que surgem, que emergem do nosso ser, do nosso eu, que bate o coração muito forte e não tem problema nenhum em bater, mas cuidado, tenha atenção, cuidado para não deixar a vida levar pura e simplesmente, que pode ir para um caminho bom, mas também pode ir para um caminho ruim. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuando aqui. Hamed nos diz o seguinte, agora sobre crianças. Grande parte dos professores, tios, pais e avós mantém uma forma de visão preconceituosa e obstinada sobre a raiva, soterrando os instintos inatos da criança, castigando-a e vendo-a como criatura má e imperfeita, a qual atribui atitudes reprováveis. Quando as crianças insistirem em cortar, destruir, quebrar, arrancar, esmagar, torcer, bater ou amassar, estão apenas manuseando suas emoções emergentes de raiva, os seus impulsos agressivos, para que saibam usá-los no futuro com controle e conveniência. Em vez de censurá-los e criticá-los, devemos oferecer-lhe um material adequado para que essas manifestações possam ocorrer plenamente, sem dissabores ou demais prejuízos. Então a gente vai falar sobre criança, sobre educação e essa educação tradicional, que eu acredito que, vou arriscar aqui, posso estar enganado, tá? 99%, vamos botar 95% de quem está assistindo, como eu, da tal educação tradicional, a criança tradicional, como é que os pais fizeram, ou até hoje a gente replica isso com os nossos filhos, como é que nós, em geral, gerimos essa questão da raiva na criança? A gente, primeiramente, o que a gente costuma fazer é repreender. Esse primeiro movimento de raiva quando a criança tem, que é natural, é esse instinto aparecendo, essa agressividade, mas não necessariamente numa negatividade. E atenção, essa criança, vamos lembrar, gente, não é só essa questão do instinto. Vamos lembrar que essa criança, muitas vezes, a gente não sabe essa criança quem foi numa encarnação passada. Será que foi um espírito mais ligado ao estado primitivo, com mais questões emocionalmente mais resolvidas, com uma agressividade mais aflorada, naturalmente, porque nós somos espíritos reencarnantes e trouxemos lá a nossa bagagem espiritual? E como é que a gente age normalmente? A gente vai logo e corta aquilo, bota um muro e começa a reprimir de alguma forma, ao invés de buscar entender, canalizar e direcionar essa energia da criança. O que a gente normalmente faz? Bota logo de castigo, diz que está errado, fala isso é feio, não é assim que se faz. Criança bonita não faz dessas coisas. Ou pior ainda, põe logo um sistema de culpa na criança, unindo, sabe o que? Aquela história do Papai do céu vai ficar triste se você for assim. Deus vai ficar triste se você fizer isso, se você fizer aquilo. Claro que são atitudes muitas vezes, atenção, gente, atitudes muitas vezes que são reprováveis. Não estou falando para deixar a criança ser violenta e agressiva, mas não é isso que a gente está falando aqui, não é isso que Hamed está falando aqui. Hamed está falando para a gente buscar entender, compreender exatamente que movimentação é essa que a criança está trazendo desse lado instintivo, e não só esse espírito se manifestando ali em tenra idade, com alguns movimentos, para nós, enquanto pais, educadores, da melhor forma possível, tentar canalizar, entender, direcionar essa energia, trabalhar em conjunto com essa criança. Não dar uma marretada, não falando de marretada física, marretada no sentido, nesse instinto, e bloqueando, travando, anulando
buscando soterrar esse sentimento, essa emoção, desculpa, buscando soterrar essa emoção, não é por aí. Quer dizer, é por aí que a gente faz, mas a proposta talvez não seja por aí. A proposta talvez dessa educação, desse entendimento de nós espíritos reencarnantes, desse movimento da nossa evolução, instinto, emoção, sensação, sentimento. Aí a gente entende um pouquinho melhor e talvez no futuro próximo a gente consiga se relacionar melhor com esses nossos filhos, com essas crianças que vêm ao nosso seio enquanto educadores e a nossa responsabilidade com elas. Vamos lá? Próximo ponto. Agora tem tudo a ver com as crianças. Então a gente, criança, aprendeu dessa maneira, né? Vamos ver o que isso acontece no futuro? Passado um tempinho? Vamos lá. Na contenção da raiva no adulto, notamos o escoamento do instinto para outros órgãos do corpo físico, surgindo assim a somatização, com o aparecimento neles do primeiros sinais de doença, pois para lá que a energia reprimida se transferiu e se localizou. Vou parar por aqui para falar um pouco sobre somatização, que exatamente que a gente está falando de raiva, essa raiva não gerenciada ou não canalizada vai acabar em um lugar só. Adivinha onde? Vai acabar em doença. Doenças de toda ordem, mas a raiva normalmente está vinculada a problemas gástricos nessa região. E não só, tá? Não só. Depende de qual o desdobramento, da onde essa energia, a maneira que ela é canalizada e como ela pode desdobrar negativamente, somatizando no nosso corpo e emergindo através de uma doença física. Por causa dessa nossa distonia espiritual, essa fissura perispiritual que rompe o corpo através, chegando ao ponto no nosso corpo físico, através de uma doença. Então essa energia fica acumulada e de alguma forma ela acaba presa nesse momento desde que a gente é criança, porque a gente entende que não deve ser assim, não deve ser assado, que tem que reprimir essas emoções, porque está feio, está errado, e os nossos pais passam isso para a gente, e os nossos avós passaram para os nossos pais, e a gente começa a reprimir num processo inconsciente, e acaba que isso vira uma somatização e uma doença. E quantas doenças do corpo físico, na verdade, a origem são doenças da alma. Então a gente tem que trabalhar na sua cura do corpo físico. Ah, curou, sarou, tomou remédio, fiz a operação, maravilha, tá bom. E se lá dentro continua da mesma forma, a gente não trabalhou o mais importante que é o aqui dentro, a nossa psique, a nossa relação, com tudo isso a gente elabora no nosso organismo, vai dar ruim de novo. A doença vai voltar. Vai voltar, infelizmente. Seria bom se a gente só fizesse a operação, tomasse o remédio e resolvesse. Mas não adianta nada. É a mesma coisa que... Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem uma infiltração na tua casa. Quem tem infiltração sabe como é que é complicado. E infiltração, você olha lá do vizinho, tem que mexer no cano, tem que achar o furo, porque a água correu tudo. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai no médico e pinta a parede. No primeiro momento, resolveu o problema. É uma maravilha. Resolveu. Quanto tempo? Uma semana, um mês, um ano? 5 anos? Mas você sabe que é lá dentro que o problema da infiltração é mais complicado e vai acabar mais cedo ou mais tarde voltando. Então, com uma infiltração, a gente tem que trabalhar a causa originária, que é o motivo principal, que o corpo, ou essa parede nossa aqui pingando, destruída, com mofo, com o que quer que seja, é só o reflexo da problemática que está lá dentro. Tá bom? Isso é algo muito, muito vanguarda. Começam a... Só para fechar aqui, começa-se cada vez mais a estudar isso, mas ainda há um preconceito, uma distância enorme dessa integração espírito-corpo dentro da medicina, dentro do mundo como um todo, mas aos pouquinhos há
faculdades, cadeiras, disciplinas, associações que buscam esse entendimento e buscam essa cura, não só da doença física, mas essa cura da alma, que é o mais importante. Aos pouquinhos a gente chega lá. Vamos continuando? Ainda nessa linha de raciocínio, Hamed diz o seguinte: em outras situações, as manifestações do descontrole dessas energias geram crises de fúria, predisposições ao suicídio, apatias, acerbações sexuais, paralisias histéricas, sentimentos de culpa, fobias e outros tantos transtornos espirituais e mentais. Aí eu peguei só aqui alguns para a gente pontuar e não ficar aqui falando muito sobre isso, que isso dá pra, aliás, dá até para fazer uma palestra só sobre essas temáticas que Hamed colocou agora. Vamos pegar algumas aqui. Separei aqui umas 3 ou 4. Crises de fúria. Quando eu li essa, eu lembrei na hora crise de fúria. A gente tem um exemplo perfeito, sabe qual é? Desenho animado, o desenho do Pateta, da Disney. Tem um capítulo que se chama Pateta no Volante. Procura aí, se você não viu, não sabe o que eu estou falando. É um desenho muito, muito antigo, já que é um clássico. Mas bota no Google aí, por favor. Se você assistir, você vai entender o que são essas crises de fúria, que é o Pateta que vai ao trabalho, contando aqui o desenho animado, tá? Ele vai ao trabalho, ele tem a família bonita, está tudo muito bem, está tudo ótimo, ele é o exemplo do homem, do marido perfeito, e quando ele entra no carro, ele entra quase que numa incorporação espiritual, porque ele vira outra pessoa, outro sujeito, ele é agressivo, ele briga com todo mundo, ele atropela os outros, ele tem uma crise de fúria constante, porque muitas vezes a gente não consegue gerenciar muito bem essa raiva e ela pode acabar com essas pequenas ou grandes crises de fúria no nosso cotidiano, na nossa vida. Claro que eu peguei esse exemplo para ilustrar aqui, mas há diversas maneiras que nós temos essas crises de fúria constantemente, não só no trabalho, com o nosso filho, que a gente desconta, com o nosso marido, com a nossa esposa, com a nossa mãe, com o nosso avô, com a nossa avó, às vezes com aquele mais vulnerável, aquele amigo, que a gente vai lá e quase que vomita em cima dele, desconta uma raiva acumulada, mal gerenciada, e a gente dá uma marretada em alguém que não tem nada a ver com a história, que acaba levando a culpa de tudo e você não sabe nem porquê, você já está brigando com aquela pessoa e a pessoa olha para você com a cara: o que você está fazendo? E nem você sabe o que você está fazendo? É mais ou menos por aí. Próximo, suicídio. Essa então é muito complicado, claro que atenção, nem todo caso de suicídio é o que eu vou falar aqui, tá? A gente está analisando o aspecto da tendência, como é que ele falou aqui? Já me perdi. Tendência ao suicídio, cadê? Predisposições ao suicídio. Nesse aspecto da raiva. O que acontece muitas vezes é que a pressão interna está tão forte, que o sujeito não consegue elaborar e aí acaba buscando o suicídio como uma possível solução para os seus problemas. E claro que isso é uma pena, mas isso acontece bastante. Isso é um assunto muito sério. Claro que nem todo suicídio é isso, ok? Mas nesse caso em específico, falando de raiva, eu gosto de fazer uma analogia, quase como se fosse aquela panela de pressão, mas não tem aquela válvula de escape. Só vai trazendo pressão, e chega uma hora que a pessoa sucumbe e acaba, infelizmente, recorrendo à tentativa de solucionar os seus problemas, buscando suicídio, que a gente sabe que, infelizmente, não resolve nada, na verdade, piora mais ainda. Mas vamos continuando. Outro caso que eu separei aqui, a apatia. A apatia é exatamente o movimento inverso nessa corrida. É quando começa aquele nosso movimento da indiferença. Quando a gente começa a ser indiferente para com tudo, para com todos e até para consigo mesmo. É o tal do sujeito apático, ou desgostoso, ou que nada tem valor.
que tudo perdeu a graça, que a vida já não é mais colorida, a vida é preta e branca, tanto fez, tanto faz. Tá sempre naquele movimento, ó o ombrinho aqui, ó, balançando. Tô falando que tá balançando, gente, porque tem muita gente me vendo, só que eu tô agora gravando isso e vai também pro podcast, então tô fazendo um movimento aqui, eu tenho que narrar o meu movimento, senão as pessoas vão acabar não entendendo o que o meu ombro está movimentando. Próximo, distúrbios sexuais. Distúrbio sexual é o seguinte: num processo inconsciente, tá? Para tentar reorganizar ou compensar essas energias, o sujeito foca no sexo para exatamente buscar esse reequilíbrio, mas acaba que de forma doente, não saudável e desajustada. E aí vem algumas complicações nessa ordem dos distúrbios sexuais que são bem normais, tá? Muito vedados pela sociedade, mas isso é bem normal, infelizmente, porque a gente acaba canalizando, mas para um lado que não é muito legal, para um lado que não é muito saudável, para um lado que acaba, na verdade, nos complicando mais ainda nessa relação de apego, prazer, gozo e jogo de poder e violência e distúrbios, vícios e outras ordens que acabam, vários distúrbios aqui que não vou entrar, que dá pra gente falar bastante sobre isso também. Tá bom? Vamos continuando agora, já pra gente terminar o último trecho. Vamos lá. Hamed nos diz: não obstante, o contato de um inimigo faz o coração bater bem diferente de um amigo. O que quer dizer? A emoção energética da raiva ativa a glândula suprarrenal, que libera adrenalina no sangue. O coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se intensifica, os músculos se contraem, daí sentimos essa sensação estranha e incômoda. Em síntese, amar os inimigos ou adversários na interpretação do ensino de Jesus Cristo não é nutrir por eles ódio ou qualquer propósito de vingança, nem mesmo desejar-lhes mal algum. E aí voltamos aqui. Hamed termina esse capítulo exatamente a história do inimigo, dizendo que é natural essa reação física que não é só mental, é de ordem física. Como é que ele elabora aqui? Glândula suprarrenal, que libera adrenalina no sangue, coração acelera, pressão arterial sobe, respiração se intensifica, os músculos se contraem. Resumindo, descrevendo exatamente essa nossa percepção ao se aproximar desse inimigo, dessa pessoa que não bate, que tem ali uma animosidade, tem uma animosidade dessa encarnação, às vezes de outras. Às vezes a gente já está 2, 3 encarnações batendo com o mesmo inimigo para aprender a amar, mas a gente não conseguiu ainda. E aí? Como é que a gente faz? Faz o seguinte, faz com o teu inimigo o que você gostaria que ele fizesse com você. Simples. Simples assim. O ódio de lá, mais o ódio de cá, vai dar ódio. Agora, o ódio de lá, mais o amor daqui, dá uma amenizada. E esse é o mais importante, porque a gente já está fazendo o nosso. Isso já basta. É isso que importa. Eu não vou nunca controlar o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro fala e o que o outro vibra. Mas aqui eu tenho controle total. Como é que eu posso vibrar? Como é que vai ser minha conduta? Como é que vai ser meu pensamento? Como é que vai ser minha vibração frente a esse inimigo que eu não vou com a cara dele, não concordo com ele, sou totalmente oposto desse fulano, dessa fulana. Não consigo nem ouvir a voz. Tá bom, mas ainda assim eu posso fazer uma oração para ele. Intensifica mais ainda, tá? Reaconselho. Coloque sempre nas tuas orações o teu inimigo, porque é esse aí que você precisa amar
muito mais do que amar o teu filho, a tua esposa, o teu amigo. Amar o teu filho, o teu esposo, o teu amigo é mole, o teu cachorro, o teu gato, fácil. Agora, amar o inimigo é essa proposta desafiadora de Jesus, mas a gente pode simplesmente desejando a Ele o que a gente gostaria que Ele nos desejasse na mão inversa, tá bom? Pessoal, vamos terminando por aqui. Palavra-chave de hoje, instinto. Se você assistiu até o final, escreve para mim, por favor, instinto. Eu adoro saber quem é que está me acompanhando, escutando, compartilhando comigo esse ensino, esse estudo, essa reflexão de Hamed, tá bom? Então eu vou terminando por aqui e eu convido a todos, quem quiser ficar comigo, na nossa oração final, fazendo nosso desfecho, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a espiritualidade de luz que nos inspirou, nos permitiu esse instante, esse acolhimento, esse momento, essa plataforma hoje online, mas que nos conecta em sentimento, em coração, em vibração, buscando entender, compreender a palavra de Jesus e os seus ensinamentos. E agradecemos também a Hamed pela sua reflexão, facilitando essa compreensão para o nosso entendimento. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, mais uma vez é um prazer estar com vocês e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.